Meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o artigo de revisão Criação de vegetais com maior teor de ácidos fenólicos bioativos, que foi publicado na revista Molecules em outubro de 2015. O autor é o P. Kaushik e colaboradores. Introdução. A literatura científica fornece uma riqueza de informações que correlacionam uma dieta rica em frutas e vegetais com melhor saúde e prevenção de doenças. Isso estimula uma demanda crescente por vegetais com maior teor de compostos bioativos. Entre os principais grupos de compostos bioativos de vegetais estão os ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos derivam dos ácidos benzoico e cinâmico, onde a estrutura básica sempre permanece a mesma, mas o número dos grupos de hidroxila e suas posições no anel aromático variam muito, resultando em diferentes ácidos fenólicos. Geralmente, há maior concentração de ácidos derivados dos ácidos cinâmico do que do ácido benzoico nas frutas e vegetais. Eles podem ser encontrados nos tecidos das plantas na forma livre ou ligada. Propriedades bioativas dos ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos são antioxidantes que agem doando hidrogênio ou elétrons que podem atrasar ou inibir a oxidação de biomoléculas como DNA, proteínas e lipídios. In vitro, as atividades antioxidantes dos ácidos fenólicos são maiores do que as de outros antioxidantes importantes presentes nos vegetais, como a vitamina C, E beta-caroteno. Há benefícios para a saúde com o consumo de ácidos fenólicos, pois eles possuem propriedades cardioprotetoras, anticarcinogênicas, antimicrobianas, hepatoprotetoras, ansiolíticas, antidiabéticas e anti-obesidade. Melhoramento para maior teor de ácidos fenólicos. O melhoramento genético do teor de ácidos fenólicos pode ser realizado por diferentes técnicas, como seleção em massa simples, seleção individual de plantas com características desejáveis para semente ou propagação vegetativa, cruzamento deliberado de indivíduos próximos ou distantes a fim de produzir novas variedades ou híbridos. E, em geral, os métodos a serem usados para aumentar o teor de ácidos fenólicos são os de características quantitativas. Nas etapas de triagem e seleção podem ser usados seleção fenotípica, seleção assistida por marcadores ou ambos. Há uma grande variação na quantidade de ácidos entre as espécies e até mesmo dentro da mesma espécie. E essas diferenças dentro da mesma espécie podem ser exploradas para selecionar variedades com maior teor de ácidos para programas de melhoramento. Características morfológicas e a origem também podem indicar o nível de ácido fenólico no vegetal. Parentes selvagens também é uma fonte importante de variabilidade que pode ser usado por melhoristas, apesar dessas cultivares apresentarem muitos traços indesejáveis do ponto de vista agronômico e comercial. O conhecimento da ação dos genes e dos valores de herdabilidade também são importantes para o desenvolvimento de estratégias de melhoramentos eficientes. Há estudos que indicam que o conteúdo de ácido é influenciado pelo ambiente de cultivo e sua interação com o genótipo. Novos desenvolvimentos em biologia molecular, genômica e metabolômica fornecem novas informações sobre a síntese de ácidos fenólicos, como a detecção e mapeamento de losse de características quantitativas em populações segregadas ou coleções de germoplasmas, que fornecem informações de alto interesse para a seleção e reprodução assistida por marcadores. Como exemplo, há genes que, quando superexpressos ou quando são suprimidos, podem aumentar ou diminuir a síntese de ácidos. Estratégias transgênicas conseguem aumentar em até 1,8 a 18,1 vez a quantidade de ácidos em plantas transgênicas em relação às cultivares selvagens. Mas apesar do potencial de transformação genética para aumentar o conteúdo dos ácidos nos vegetais, a aceitação pública dessas culturas geneticamente modificadas é geralmente baixa. Nesse sentido, a cisgênese é uma alternativa promissora à transgênese, uma vez que possui menor rejeição. Efeitos colaterais do melhoramento para ácidos fenólicos em vegetais. O aumento desses ácidos em vegetais pode impactar em outras características de interesse, como tolerância ao estresse biótico e abiótico. Ele pode melhorar ou piorar as interações que os ácidos fenólicos têm com um grande número de patógenos, como fungos, bactérias, vírus, nematóides e insetos, e também
na indução de resistência a tolerâncias a estresses, como a salinidade conferida em estudos com alface. Eles também podem influenciar no aumento do escurecimento de frutas ao serem cortadas, e isso pode diminuir a qualidade do fruto. E também os ácidos em maior quantidade podem contribuir para a astringência e também tem um potencial para causar amargor nos alimentos. Perspectivas e desafios futuros. O desenvolvimento de hortaliças com maior teor de ácidos fenólicos se beneficiará da integração de várias técnicas convencionais e modernas, e com isso, os cientistas têm o desafio de desenvolver uma nova geração de vegetais adaptadas às necessidades do mercado e com propriedades bioativas melhoradas. Obrigada.